Então vamos lá, abra sua Bíblia, glória a Deus. No livro de Atos, no capítulo 1, nós vamos ler o verso 8, Atos capítulo 1, o verso 8. Eu quero dizer para vocês, nós estamos numa série de mensagens sobre o Espírito Santo de Deus. E essa mensagem sobre... Não chegou? Sem bateria? Deixa eu falar no pé do teu ouvido então, vem cá. Calma aí. Atos capítulo 1, a partir do verso 8, nós vamos ler esse texto na versão transformadora. Nós vamos ler. Amém? Todos encontraram? Então diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. O verso 8 mais uma vez: vocês receberão poder quando, meus irmãos? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Diga assim: serão minhas testemunhas em toda a parte. Amém? Quando nós estamos falando e pregando sobre o Espírito Santo, quem veio nas ministrações passadas vão entender o que eu estou falando. O Espírito Santo é Deus, é a manifestação. Nós, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender de forma muito clara. Você vai ver o ministério do Deus Pai muito presente no Antigo Testamento. Logo nos evangelhos você vai perceber o ministério de Jesus, o Filho de Deus, em que Jesus vem, ele nasce, ele anda por essa terra, ele faz milagres, ele morre, ele paga o preço pelo nosso pecado, ele ressuscita. E logo quando Jesus, ele está para ser assunto aos céus, elevado aos céus, Jesus disse assim, olha, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Pai não vai enviar o Espírito Santo. E ali, quando Jesus, depois de 50 dias que Jesus havia morrido, ele diz assim, vocês têm que clamar, vocês têm que buscar. 40 dias, Jesus é assunto aos céus, Jesus é elevado aos céus. Aqueles homens estão olhando para cima, e aí o anjo aparece e diz, por que vocês estão olhando? Aquele que veio, ele vai voltar. Mas agora Jesus disse assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, eles deveriam clamar. Diga assim comigo, clamar. Meu, entenda algo para o teu coração. Quando nós falamos de Jesus, Jesus é aquele que veio. Jesus diz assim, não fostes vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi. Meu irmão, você só escolheu Jesus porque ele te escolheu primeiro. Você só ama Jesus porque ele te amou primeiro. E Jesus, ele vem. Jesus tocou enfermos, Jesus, ele ressuscitou mortos. Mas nós temos que entender o ministério do Espírito Santo. Porque quando nós falamos do ministério do Espírito Santo, meus irmãos, o Espírito Santo, ele não vem simplesmente dessa forma que nós imaginamos. Só tem uma forma desse poder e da manifestação do Espírito Santo vir sobre as nossas vidas. Você primeiro tem que desejar no teu coração. Às vezes a gente olha e te diz assim, por que não há tanta manifestação do Espírito Santo? Porque nós estamos aprendendo a viver sem essa presença. Meu irmão, quando nós falamos dessa manifestação, quando Jesus fala aqui, vocês receberão poder. O que é esse poder sobre as nossas vidas? Quando o Espírito Santo de Deus vem e ele enche uma pessoa, ele começa a transformar essa pessoa por completo. Quando o Espírito Santo vem, meu irmão, ele começa a tomar a sua vida. Você vai perceber que algumas coisas que você sentia muito prazer, algumas coisas que você sentia muita alegria, você vai perceber que aquilo entristece o Espírito Santo. Você vai perceber que aquilo, meu irmão, que entristece o Espírito Santo, começa a entristecer você também. Quantos aqui já passou por isso? Quantos aqui de repente estavam assistindo algo assim, e você falou, não, parece que eu não estou me sentindo bem. Às vezes não é nem algo muito assim. O que é? É o Espírito Santo de Deus trabalhando.
Meu irmão, o que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas? À medida que você vai se enchendo do Espírito Santo, mais você vai tendo vontade de buscar a Deus, mais você vai tendo vontade de ler a palavra, mais você tem vontade de ter comunhão com Deus, mais você tem vontade, e isso é muito importante. Por quê? Porque à medida também que o Espírito Santo, à medida que ele vai se tornando pouco na minha vida, eu vou perdendo o desejo por essas coisas. Lembra da parábola das 10 virgens, lembra? E que havia 5 loucas e havia 5 sensatas. As sensatas eram aquelas que tinham azeite de sobra. E quando o noivo veio, quando o noivo chamou, elas estavam dormindo, mas elas acordaram e as suas lâmpadas estavam acesas. Mas aquelas 5 loucas, elas não tinham mais azeite, o azeite estava zerado. E aí elas falam para aquelas sábias e dizem assim, ó, dai um pouco de azeite. Elas dizem, não, esse azeite é para nós. E elas dizem, ide e comprai azeite. Por que elas falam comprai? Porque, meu irmão, a unção tem um preço. O Espírito Santo de Deus não vem se você não estiver disposto a pagar um preço. Quando você diz assim, pastor, que o Espírito Santo de Deus vem, como assim? Porque existe 2 manifestações do Espírito Santo. Primeiro, quando você se arrepende e você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele passa a habitar dentro de você. Quando Jesus está falando com esses discípulos, Ele já havia lá em João soprado sobre eles o Espírito Santo. Mas agora o que Jesus está dizendo é, vocês serão tomados por esse poder. Uma coisa é você mergulhar algo e tirar. O que Jesus está dizendo é que vocês estarão mergulhados no Espírito Santo. É um revestimento de poder. Por isso que então, pastor, eu tenho o Espírito Santo. Claro que você tem. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você se arrependeu, você tem o Espírito Santo. E quando Jesus voltar, como que eu sei que eu vou subir? Se o Espírito Santo de Deus estiver dentro de você, este é o selo da nossa salvação. Sabia disso, meu irmão? Jesus disse, Paulo vai dizer, Pedro vai dizer, vós fostes selados com o Espírito Santo. Meu irmão, quando Jesus voltar e Ele vier arrebatar a igreja dele, Ele não vai olhar para você, mas Ele vai olhar se dentro de você há o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Cristo em vós, a esperança da glória. Mas, pastor, mas você está dizendo que existe uma segunda manifestação? Sim, existe uma segunda manifestação, que é o que Jesus está dizendo aqui em Atos 1:8, que é quando você já tem o Espírito Santo dentro de você, mas você diz assim, ó, eu quero mais, eu quero mais, eu quero essa promessa, eu quero mais dele, eu quero me encher dele. E à medida que você é então tocado pelo Espírito Santo e você vai se enchendo, você vai se tornando alguém mais apaixonado por Jesus. Irmão, o Espírito Santo vai fazer de você uma pessoa apaixonada por Jesus. Meu irmão, pelo amor de Deus, eu quero contar algumas coisas aqui. E eu falo de mim porque eu tenho que falar, não posso falar dos outros. Mas isso aqui não é orgulho. Se eu tivesse outra forma, eu falaria de outra pessoa, eu falaria, mas é porque eu tenho que dar um exemplo. E eu queria que você entendesse. Eu me lembro, meus irmãos, que eu deveria ter meus 17, 18 anos. Eu sempre fui assim, cresci na igreja, tudo. Mas na minha adolescência eu comecei a ter uma sede maior. Eu ia para a igreja, uma igreja tradicional, aqueles cultos que eu ficava ali esperando, torcendo para o pastor acabar a mensagem, porque era sofrível. Um louvor sofrível, uma pregação, um pastor que pregava, não havia fogo no sermão dele, ele pregava, não dava ânimo, não, meu irmão, pensa, e eu ficava assim, Deus, na Bíblia, fala de tantas coisas, o evangelho não pode ser só isso, e no meu coração, eu comecei a buscar, dizendo, Deus, eu quero mais, eu quero mais. Eu lembro que na minha adolescência, talvez lá pelos 14, 15 anos, eu comecei sem saber, porque eu era de uma igreja tradicional, não se falava sobre Espírito Santo, não se falava sobre mover. Eu comecei a buscar, só que tem uma coisa, todo aquele que busca, encontra, meu irmão.
Todo aquele que tem uma sede, uma hora ele acha. Todo aquele que tem sede, uma hora a água do Espírito vai ser derramada sobre ele. E eu lembro que num dia nós fomos assistir um filme lá na Igreja Batista em Bataguaçu. Hoje uma igreja avivou, uma igreja avivada. E nós numa sala ali, começou a orar com alguns adolescentes. Não lembro se a Evelina estava. Nós começamos a orar depois de um filme sobre a nova era. Meu Deus, aquela cruz tal, que as coisas de nova era, vocês nem sabem o que é isso. Nós fomos fazer uma simples oração. E naquela simples oração houve algo diferente, houve um mover diferente. E nós, um monte de adolescentes, começamos a chorar. E algo gostoso veio naquele ambiente que eu não tinha sentido. E aquilo ali é como se fosse um sinal do Espírito Santo dizendo: ei, tem mais para a tua vida, tem mais. Irmão, e olha que coisa louca, porque na minha adolescência eu comecei então a buscar. Eu falei: não, tem mais, tem mais, tem mais. E eu comecei a buscar. E eu me lembro até hoje de ter comprado um CD. Não havia YouTube, não havia internet, não havia nada disso. Eu comprei um CD do irmão da barraquinha que vendia CD. Eu comprei um CD de pregação. E eu não me esqueço até hoje que esse CD, o tema era o mover do Espírito Santo na história. E eu coloco esse CD para ouvir, e um pastor cheio da glória de Deus, da presença de Deus, ele começa a pregar e contar sobre o mover do Espírito desde Gênesis até nos dias de hoje. O mover do Espírito Santo em toda a história, porque o Espírito, ele é eterno, ele é Deus. Foi Ele que nos formou. Façamos o homem, façamos, plural. É Ele que se movia sobre as águas, lá em Gênesis 1:2. E ele vai contando, é o Espírito que unge profetas, é o Espírito Santo que tomou a vida de Davi, era o Espírito Santo de Deus que vinha sobre Sansão e dava aquela força para ele. E ele foi falando dos avivamentos atuais, o avivamento da rua Azusa, meu irmão. Você pode pesquisar na história, onde os bombeiros, preste bem atenção, os bombeiros por várias vezes foram chamados, porque as pessoas começaram a avistar um fogo em cima do lugar onde eles estavam. E quando os bombeiros chegavam lá, não tinha fogo. Meu pai já viu isso, você lembra quando você viu isso lá em Maracaju? Meu pai saiu, os irmãos estavam orando lá em Maracaju, e ele se distanciou para ir no banheiro ecológico. E quando ele olha em cima do lugar onde estava orando, havia como que um fogo, não é isso? Havia como que um fogo queimando. Por quê? Por que Deus faz isso? Porque Deus traz algumas manifestações como sinal de que Ele está ali naquele lugar. E aquilo, meu irmão, ouvindo aquele CD, meu coração queimou. E eu comecei, olha que louco. E eu disse: Espírito Santo de Deus, eu quero. E à medida que o Espírito Santo de Deus vem te enchendo, Ele vai te dando mais sede pela palavra, por Jesus. Meu irmão, eu adolescente, entrando para a juventude, um jovem, eu começava a levantar 3 horas da madrugada para orar. Que coisa doida. Por quê? Porque à medida que o Espírito Santo de Deus, ele vai enchendo a tua vida, você vai querendo mais das coisas de Deus. E quanto menos o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida, menos você quer das coisas de Deus e mais das coisas do mundo você deseja. Por quê? Porque um dos ministérios do Espírito Santo é gerar santificação dentro de você. Irmão, existem pessoas dentro da igreja que eles apenas vêm, mas eles não têm sede por ler a palavra, por orar. Muitos vivem no pecado, muitos vivem em situações, muitos não conseguem perdoar. Por quê? Porque o Espírito Santo, esse fogo, ele está sendo abafado ali, ele não tem força. E quanto menos do Espírito Santo eu tenho dentro de mim, mais o pecado, a minha carne vai me dominando. Então eu levantava 3 horas da manhã para orar e começava. Eu lembro que eu comprei as minhas Bíblias, começava a estudar a Bíblia. E eu quero declarar, meu irmão, que o Espírito Santo vai começar a colocar essa fome, essa sede no teu coração. Eu quero declarar que Ele vai te tocar. Quantos aqui tem fome e sede, diga aleluia. Ele vai te levar a isso. É só você buscar e você permitir que Ele faça. É só você buscar e você falar: Espírito Santo, faça na minha vida. É por isso que Atos 1:8, Jesus está dizendo assim, ó:
vocês receberão o poder. Esse poder é o poder que virá sobre as nossas vidas, nos levando a viver uma vida de milagres e uma vida do sobrenatural. Isso começou a mudar o meu destino. Olha que interessante. E eu lembro que logo naquele começo eu encontrei uma namoradinha, e eu começando a orar, e orava de madrugada, eu senti que o negócio já não estava certo. A moça era de São Paulo, e eu comecei a orar dizendo: Deus, se não for da tua vontade, tira da minha vida. Se não for da tua vontade. E quando você ora a Deus, quando você começa a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, você começa a ouvir a voz dele de forma muito clara na tua vida. Às vezes o Espírito Santo de Deus fala como um pressentimento lá no fundo. Às vezes ele fala como se você estivesse ouvindo a minha voz. A dinâmica dele é muito interessante. Eu lembro que orando, o Espírito Santo tira, e Deus tira, e ele disse assim: ó, por que eu tenho que tirar aquilo que você colocou? Tira você. Olha como que o Espírito Santo de Deus vai nos ensinando. Olha como que o Espírito Santo de Deus, e eu quero declarar que você terá essas experiências na tua vida, experiências de você ouvir a voz do Espírito Santo. Você vai ter experiência de ouvir essa voz, e ela vai falar contigo, amém, meu irmão? Você crê nisso? Porque eu creio no nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus vai falar, e você vai ter esta voz audível dentro de você. Semana passada, quem estava no nosso culto, tinha um irmão que chegou aqui. Ele estava sentado na última cadeira, lá do meu lado esquerdo, e de repente o Espírito Santo de Deus começou a me trazer, e eu comecei a falar. Meu irmão, isso é tão interessante, por quê? Porque eu sinto algo aqui falando dentro de mim, e eu comecei a falar, e quando eu começo a falar, ele começa a chorar, e eu disse: você chegou aqui arrastado, não era nem para você estar aqui. Comecei a falar. E hoje à tarde, quando eu estava preparando a mensagem, esse mesmo irmão me liga, todo sorridente, todo alegre, e dizendo assim: pastor, você lembra de mim? Eu falei: claro, conheço ele. Pastor, lembra que você orou por mim, que você me chamou? Eu lembro. Pastor, você não tem noção, mas você falou toda a verdade. Eu cheguei naquele culto arrastado, eu não queria ir. Havia vários e vários domingos que eu passava o domingo todo só dormindo. Não tinha vontade de levantar, não tinha vontade de fazer nada, muito cansado, uma exaustão muito grande. Mas a mulher dele disse: sim, faça alguma coisa, vá para a igreja, vai buscar Deus. E ele disse que ele veio, e quando ele entrou aqui, ele disse assim: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, o Senhor vai falar comigo. E quando ele entra aqui, meu irmão, eu começo a falar, e ele disse assim: eu sabia que Deus ia falar comigo. E aí quem estava aqui semana passada, eu disse: esta semana é semana que nós vamos ler o livro de Atos, e nós vamos tirar um dia de jejum. Quantos lembram que eu falei? E ele me liga hoje dizendo: pastor, quarta-feira era o meu jejum. Eu obedeci a direção que o pastor deu. Pastor, e a nossa situação estava precária. Irmão, ele disse que ele vai testemunhar. Ele disse: pastor, eu não tinha combustível para ir para a igreja. Eu estava desesperado, angustiado, sem saber o que ia fazer. E na quarta-feira eu comecei a orar e jejuar. E na quarta-feira Deus abriu uma porta sobrenatural de emprego na vida da minha esposa. Você pode glorificar Deus em nome de Jesus? Porque nós falamos semana passada aqui, nós dissemos semana passada que esta semana já seria semana de milagre, meu irmão. Deixa eu falar, quando o Espírito Santo de Deus está queimando dentro de você, cada palavra que sai, você diz: não, é para mim essa palavra, eu tomo essa palavra. E meu irmão, eu quero declarar, esta semana ainda continua semana de milagre, e eu quero ver na tua vida, você vai testemunhar aqui, eu creio. Porque quando o Espírito Santo de Deus vem, e por que eu pedi para vocês ler Atos? Porque Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que quando o Espírito Santo de Deus ele vem sobre a igreja, ele começa a dirigir a igreja, e coisas sobrenaturais começam a acontecer. Na semana passada a gente estava aqui no mesmo culto, e eu disse assim, estava aqui, e o Lucas estava aqui tocando, e de repente Deus disse assim: ora por ele. E eu vim aqui, e eu estou orando por ele. E eu falei: toca aí, sola aí. Eu estou orando, e quando eu estou aqui com as mãos nas costas dele, Deus disse assim: ó, fala que eu vou curar agora, neste momento. E eu saio daqui, venho aqui e falo: Deus vai trazer cura.
Deus vai curar. E o Lucas continua solando e está aqui, e eu vim, e aí vocês sentiram o mover de Deus, e aí terminou, eu falei, quem aqui foi curado? E no mesmo instante, meu irmão, o Ricardo está ali, foi curado de uma dor. Tanto é que sexta ele estava até jogando bola, correu o tempo todo lá. Por quê? Porque quando o Espírito Santo de Deus vem, há sinais, há maravilhas, há manifestação, há milagre. E esta igreja não é a igreja de um pastor, essa igreja não é a igreja de uma pastora, essa igreja é a igreja do Espírito Santo de Deus. É Ele que governa, e nós vamos viver muitos milagres. Você vai viver muitos milagres na sua vida, na sua casa. Quem crê, aplauda Ele no nome de Jesus. Eu creio. Eu quero encerrando aqui, porque nós vamos clamar aqui hoje. Deus toca no meu coração de muitas manifestações Deus vai fazer aqui hoje. Meu irmão, primeira coisa que eu queria dizer para você: você nunca vai receber o mover do Espírito Santo se você quiser controlar o Espírito Santo. Você não controla Ele, porque Ele é Deus. O grande problema nosso, que a gente quer dizer para Deus como que Deus vai fazer nas nossas vidas. Eu já fui de igreja que a liderança, pastor, ele dizia, se o Espírito Santo de Deus quiser fazer, é desse jeito, meu irmão. E quem disse que o Espírito Santo precisa perguntar para mim ou para nós se ele pode fazer alguma coisa, meu irmão? Quando que Deus, é como se Ele estivesse precisando da gente. O grande problema que muitas igrejas não recebem é que elas querem dizer, aqui é do nosso jeito e funciona assim. Não. Essa igreja é a igreja dos homens. E a igreja dos homens está sobre a liderança dos homens. A igreja do Espírito Santo, eu sou apenas um servo, e eu estou aqui apenas para ouvir a direção dele, porque a igreja é dele, é ele que dirige, é ele que governa, e ele faz do jeito que ele quer. E às vezes a gente, meu irmão, não vai receber esse enchimento de poder se a gente quiser gerar um controle em Deus. O que eu tenho que dizer? Eu tenho que dizer, Deus, eu quero. Irmão, e essa busca pelo Espírito Santo, esse revestimento de poder na sua vida, ele não vem assim por acaso. Você tem que buscar. Olha para o teu irmão e diga assim, você tem que buscar, você tem que desejar. Meu irmão, se você não desejar na sua vida, se você não buscar na tua vida, você nunca vai viver este revestimento de poder. Porque o Espírito Santo só vem, tanto é que quando Jesus é elevado aos céus, ele disse, vão clamar, e a igreja passa 10 dias clamando. 10 dias, meu irmão, eram 500 pessoas quando Jesus falou, mas quando o Espírito Santo de Deus vem, havia apenas 120, por quê? Porque o Espírito Santo só vem, e esse poder só se derrama em quem realmente deseja na sua vida. Eu tenho colocado no meu coração, que a primeira pessoa que eu quero falar, é o Espírito Santo, que a primeira voz que eu quero ouvir, é o Espírito Santo. Antes de qualquer notícia, eu quero ler o que diz a palavra. Meu irmão, hoje era 5 horas da manhã, meu celular despertou, e eu acordo, eu vou para o meu lugar de oração, e eu passo ali 1 hora, 2 horas, no final de semana, como eu tenho mais tempo, 3 horas, e eu passo ali, e eu vou lendo a palavra, e eu oro, e eu profetizo, e Deus vai trazendo direções para a gente. Irmão, o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Tem coisa na tua vida que está dando errado, e você não consegue ouvir, Ele tem um caminho. E eu estava orando, e Deus disse assim, ei, lembra da palavra profética? Às vezes a gente fica só clamando, mas a gente se esquece de lançar uma palavra profética. E hoje de manhã, quando eu estava orando, comecei a profetizar, comecei a lançar palavras proféticas, e comecei a declarar, e aí Deus deu estratégias. Deus disse assim, e até falei para o Diego, mandei mensagem para o Diego, falei, Diego, você vai com o pessoal da intercessão, e vocês vão orar uns 10, 15 minutos, depois vocês vão pegar o óleo, vocês vão ungir os 2 portões da igreja, e a porta da igreja. Por quê? Porque Deus me falou,
que havia espíritos, meu irmão, que havia se levantado para você não vir na igreja, para você ficar preso na tua casa, para as pessoas não estar aqui dentro. Mas o óleo, ele é um símbolo do Espírito Santo, da unção, e a Bíblia diz que a unção quebra todo jugo. É por isso que as nossas cadeiras estão cheias, esse lugar está cheio. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus me disse: há demônios aqui, há principados que estão amarrando pessoas. Então, se você chegou aqui, foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe, porque Deus me disse que quando você passasse por este lugar, haveria uma unção sobre este lugar, e esta unção iria transformar a sua vida. Meu irmão, desde quando nós estamos aqui cantando, quando já sentir esse mover do Espírito Santo, quando já sentir essa presença, e há uma presença aqui neste lugar. Olha como que a gente precisa ouvir. Líder de célula, você precisa tirar um tempo de oração e perguntar: Deus, o que o Senhor quer fazer? Deus, qual é a tua direção? Deus, qual que é? Nós precisamos ouvir. Na tua empresa está dando alguma coisa errada? Ora a Deus. No teu casamento está dando alguma coisa errada? Ora a Deus. O problema é que a gente não tem buscado. Eu quero encerrar aqui e declarar que esse revestimento de poder sobre a tua vida. Projeta para mim de novo, Atos 1:8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Diga assim comigo: e serão minhas testemunhas. Irmão, o que é uma testemunha? O que é uma testemunha? É alguém que presenciou. Concorda comigo? Uma testemunha é alguém que presenciou. Então a Bíblia está dizendo que quando esse poder vem sobre a tua vida, e alguém falar: Deus faz milagres, você vai dizer: eu sou testemunha, porque Ele fez na minha vida. Quando a Bíblia fala: Deus restaura famílias, Deus restaura casamentos, Deus transforma pessoas, você vai dizer: eu sou testemunha, porque eu tenho experimentado isso na minha vida. Quando você ouvir falar: Deus cura da depressão, você é uma testemunha, porque você vai dizer: eu sou testemunha, porque eu vivi. Quando esse poder vem sobre a tua vida, ele vem para aqui, para que você seja testemunha. Quantas testemunhas nós temos aqui? Quantas serão testemunhas? Por quê? Porque você vai testemunhar na sua vida e na tua casa milagres e milagres de Deus. O Espírito Santo de Deus, quando ele vem, ele gera um ambiente de milagres, ele gera um ambiente de transformação. Eu só queria ler esse texto, e eu quero orar com vocês. Queria convidar o pessoal do louvor, em nome de Jesus. Atos capítulo 2, verso 43, que diz assim: havia em todos eles, o Espírito Santo de Deus vem sobre a igreja, o mover do Espírito vem sobre a igreja. A partir de Atos capítulo 2, vocês vão começar a ver uma transformação no meio da igreja. Olha aqui para mim, meus irmãos. A partir de Atos 2, quando o Espírito Santo de Deus vem, vocês vão perceber manifestações na igreja. E Atos 2:43 diz: havia em todos eles um profundo temor. O que é temor? Temor é um respeito a Deus, ao Espírito Santo. Irmão, quando esse temor vem sobre a tua vida, você não consegue viver qualquer coisa, você não consegue falar, porque há um temor. Meu irmão, eu já vivi uma experiência de ter esse temor de Deus, um temor tão grande que eu falei: Deus vai me matar, de tamanho temor. Por isso que Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a visão do trono de Deus, ele diz assim: ai de mim, porque estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele contempla Deus, a glória de Deus, a única coisa que Isaías consegue dizer é: ai de mim. Irmão, você não vai vencer o pecado se você não for cheio do Espírito Santo. Você não vai conseguir vencer as tuas lutas e temores se você não for cheio do Espírito Santo. Só Ele pode fazer isso nas nossas vidas. E os apóstolos, o verso 43 ainda: e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Quando o Espírito Santo de Deus vem, há manifestações de cura, de poder, há milagres. E neste lugar, Deus mais uma vez nessa noite, Ele vai fazer milagres. Por isso nós vamos clamar, clamar,
clamar, nós vamos bater nessa noite. E eu quero fazer algumas orações aqui neste lugar.